Olha, o nosso assunto, a mancha de óleo, que já se estende para pelo menos 139 praias no Nordeste, e a mancha também chegou à foz do Rio São Francisco, em Alagoas, e gentilmente nos atendendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo bem, ministro? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos. Ministro, quando o senhor tem alguma previsão para que nós saibamos de onde efetivamente vem esse óleo? O senhor mesmo ontem falou sobre a probabilidade da Venezuela, mas quando que o senhor acha que haverá uma notícia concreta sobre isso? Bom, o que nós estamos fazendo em relação a isso? Desde o início, quando começaram as primeiras, quando teve a primeira mancha na costa brasileira, iniciou-se um processo de varredura. Varredura essa que tem por objetivo estabelecer quais são as possíveis fontes. Podia ser um afundamento de navio, um vazamento de uma plataforma ou um derramamento criminoso. Vazamento em plataforma não é, porque as nossas plataformas têm outro tipo de petróleo, já está determinado que esse petróleo não é brasileiro. Afundamento não se tem notícia, portanto, só pode ser um vazamento ou uma transferência de navio para navio, chamado ship-to-ship, que poderia ter tido, né, um vazamento dessa natureza. O que se fez? Um rastreamento dos navios todos que circularam na costa brasileira, de acordo com aquele posicionamento dado pelas correntes marítimas, e aí vai se afinando através dessa análise de navios que passaram pela costa naquele período, quais aqueles que passaram, por exemplo, em portos com petróleo compatível com aquele que foi encontrado. E aí você vai reduzindo o escopo de quais são os navios possíveis de terem sido aqueles que ocasionaram o vazamento, seja ele da forma da transferência ou do vazamento propriamente dito. Bruno Garchagen, a sua pergunta para o ministro. Bom dia, ministro. A se confirmar que a Venezuela tem alguma responsabilidade nisso, como é que do ponto de vista jurídico, o governo brasileiro pode fazer alguma coisa, eventual punição, ou até que haja algum tipo de indenização para minimizar os danos ambientais, enfim, fazer o que deve ser feito? Nós temos que identificar, Bruno, quem é o responsável pelo transporte da carga. O óleo de natureza, o óleo que foi encontrado, seja ele venezuelano ou não, que parece ser venezuelano, mas o que importa é quem está transportando, quem é o navio, quem é o transportador, o contratante desse frete. Esses são os responsáveis diretos pelo crime ambiental. Uma vez identificado e comprovado qual é que é a bandeira, qual é que é o navio, qual é que é o transportador que fez essa operação que deu espaço para o vazamento, aí você atribui a responsabilidade, inclusive criminal, em razão do acidente. Inclusive os custos para a retirada desse óleo que nós estamos tendo, os custos das operações aéreas do avião do IBAMA, que tem um radar que fica sobrevoando essa área desde o início, os custos com os helicópteros do IBAMA que estão sobrevoando a área também para monitoramento visual, enfim, há todo um aparato público colocado à disposição para não só conter o óleo que aparece, mas encontrar a fonte daquilo que vazou, né? Ministro, só para complementar, a respeito enfim, esse óleo que está vazado, o que é feito para retirar esse óleo? É possível retirar esse óleo? Como é que se faz para minimizar esses danos ambientais? Esse é um óleo mais pesado do que o óleo liquefeito normal, né? Aquele óleo mais vamos dizer assim, fluido, que é o óleo recém-extraído, o óleo recém-vazado, vamos dizer assim. Esse é um óleo, uma borra mais pesada, mais densa, que forma um bloco que agora já está disperso em pequenos grupos, mas o fato é que isso vem submerso na linha d'água, ele não aparece por cima. O que acontece, infelizmente? Quando esse óleo está, vamos dizer assim, flutuando no mar, você não vê. O avião, com o radar, o sensor do IBAMA, não consegue captar, porque ele está submerso, não consegue captar onde é que está o óleo. E ele aparece justamente quando ele toca a costa. Quando ele toca a costa, vem acima, a maré e enfim, a areia da praia ou da pedra, se for uma encosta, toca o mar e ali o óleo vem para cima e forma aquela borra. Como é que se faz? Recolhe, não tem outra alternativa. Vai recolhendo tudo aquilo que tiver sobre a areia ou sobre a pedra.
recolhe e dá a destinação para o aterro de material controlado. Samidana. Bom dia, ministro. Samidana aqui. Eu sou economista e me preocupa o custo financeiro. Você falou aí dos aviões, você falou do processo de retirada. Qual seria o custo financeiro de todo esse processo? Você consegue estimar para a gente? Nós ainda não temos, Sami, porque a operação está em plena atividade. Você soma aí, veja só como o custo é elevado. Você tem não só as aeronaves operando todo dia, desde o começo de setembro, as equipes em solo recolhendo material, caminhonetes e caminhões para retirar aquele óleo todo que foi encontrado nas praias, equipes estaduais também de prontidão. Então, o custo é bastante elevado. A ordem de grandeza, a gente está falando de dezenas, centenas de milhões, não tem nenhuma estimativa prévia? Centenas não acredito, mas dezenas é possível. Ok. Agora a pergunta de Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Ministro, o problema já está chegando, a mancha de óleo já está chegando ao Rio São Francisco, em tempos de penúria fiscal. Eu queria saber qual é a capacidade técnica que o governo tem para conter essa evolução da mancha de óleo e se o senhor considera a hipótese de pedir auxílio técnico no exterior. Bom, nós temos a tecnologia para principalmente aqueles acidentes que são acidentes conhecidos, quando você tem um acidente de causa determinada. Então você sabe que houve um afundamento ou um caso específico de transferência, o chip-to-chip, em que vazou, uma plataforma, enfim. Essa é uma tecnologia própria, um sistema, um protocolo próprio para você agir. Quando no caso concreto, quando você tem um incidente de origem desconhecida, portanto difuso, espalhado no litoral brasileiro, que é exatamente o caso, e que a recorrência ela é espaçada. Então apareceu um primeiro toque de óleo na costa num determinado momento, ali perto de Pernambuco, direção ao Ceará, depois retroage, volta, some um pouco, aí aparece novamente no Maranhão, aí some um pouco, aí reaparece no Sergipe. Então essa é uma situação diferente. Ela tem uma extensão territorial maior, porque ela vem pegando momentos diferentes, desde o Maranhão, o Ceará e aqui o Sergipe e Bahia, mas ela não aparece o tempo todo em todos os lugares. Então, até para essa estratégia de combate e retirada do óleo, ela mostra como ela tem uma dinâmica distinta. Nós temos como ir retirando, e é o que está sendo feito, tanto que os números até ontem são da ordem de 130 toneladas retiradas. Mas nós não sabemos quanto ainda pode estar no mar, porque, como eu comentei há pouco, os aviões do IBAMA, que tem o avião do IBAMA que tem o sensor e os helicópteros, não detectam uma mancha que fique mudando de uma região para outra. Porque se você detecta uma mancha, ela está no nível da água, ela pode ser cercada, você vai lá, cerca essa mancha e retira. Nesse caso não acontece isso. Ela fica submersa e as partes de óleo só aparecem quando tocam a praia, quando tocam a pedra. Ô ministro, algumas questões que começam a aparecer, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista da economia da região, o problema atinge já a atividade pesqueira em Sergipe. Em relação ao projeto Tamar, as equipes deixaram de lançar cerca de 800 filhotes de tartarugas desde o começo de setembro. E eu pergunto, qual que é o impacto já, pelo menos o que é possível já se dimensionar? E uma dúvida que até surge aqui entre os nossos ouvintes, esse óleo pode ser reaproveitado? Não, reaproveitado não. Ele é um óleo que é destinado ao aterro de produtos controlados, produtos químicos. Ele tem que ser tratado e inutilizado. Agora, o reflexo na nossa fauna, na biodiversidade é muito grande, porque, como você vê, desde lá de cima do Maranhão até a Bahia, claro que não é todo o litoral ao mesmo tempo que está sendo atingido. Quando você olha o mapa de toque de óleo na costa, você tem pontos esparçados, mas ainda assim com bastante relevância do ponto de vista ambiental. Então é preciso ter muito cuidado. Nós temos as equipes, inclusive, dedicadas a retirar os animais, a retirar aqueles que estão em desova, acolher esses animais em acondicionamento próprio, em tanques, enfim, para dar toda a assistência. Mas ainda assim é um território bastante extenso.
Ok, ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan e até uma próxima. E a Jovem Pan continua acompanhando esse assunto. O senhor volta a falar conosco mais vezes. Até. Muito obrigado.